Olá, gente querida, muito bom dia, tudo bem? Estamos aqui muito agradecidos porque Deus sempre nos abençoa nesses momentos. A gente sempre cresce na fé com as histórias e as experiências. Nossa história hoje foi escrita pela Shirley Farden e ela escreve pra gente lá de Michigan, nos Estados Unidos. Na verdade, hoje Atlanta, né? Me enganei aqui. Em 2008, ela se aposentou e o marido, que se chama Walter, também. E ele tinha prometido que quando esse momento acontecesse, eles iriam se mudar para mais perto da família. Aí ela começou imediatamente lá a desfazer-se de algumas coisas. Só que quando foi em 2009, o marido dela mudou de ideia. Falou assim, não vou sair daqui não. Nossa, eu amo essa casa, eu gosto do meu emprego de aposentado, eu gosto dos jogos de futebol do meu time, os meus amigos, a igreja. Quem disse que eu vou arranjar um mecânico tão bom? E o meu barbeiro? E a mercearia? Gente, tudo zerado. Aí, em 2010, eles foram visitar o filho deles e a nora também, que mora em Atlanta. E viram uma casa que eles amaram, só que o preço das casas estava muito fora do orçamento deles. A Shirley ficou tão empolgada depois daquela viagem que ela chegou a ligar para um corretor lá onde eles moravam, para que aquele corretor fosse até a casa deles. Aí o corretor perguntou para o Walter, que estava lendo o jornal, se ele realmente queria se mudar. Aí o Walter, aqui com o jornal, hoje só olhou para cima e falou assim, não quero não. A Shirley ficou arrasada, gente, e prometeu para Deus que se a mudança não fosse da vontade de Deus, ela ia se contentar e viver ali naquela casa, né? Que já não tinha mais nenhuma bagunça, afinal de contas, ela tinha se desfeito de muitas coisas. Bom, algumas pessoas da família dela e alguns amigos começaram a orar junto com ela para que Deus pudesse ajustar a questão do futuro, né? Enquanto isso, ela é reivindicando aquela promessa que está em Filipenses 4, verso 6, que diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, né? E façam isso com oração, pela súplica e com ações de graça. Aí, em 2011, os milagres começaram a acontecer. O marido dela, o Walter, começou a ficar enjoado de ir naqueles jogos do time dele. Ele já tinha ingresso para as 2 temporadas e acabou vendendo tudo. Aí a Shirley só olhava para Deus e dizia assim, Deus, muito obrigada. Durante anos, ele tinha amado aquele emprego de verão, só que daí, naquele ano, eles transferiram ele para um outro cargo que ele detestou. Aí no final do verão, ele falou assim, não vou mais nesse negócio. Aí a Shirley, Deus, muito obrigada. Depois de viver naquela casa por 33 anos, o bairro começou a mudar e o valor da propriedade começou a diminuir. Além disso, era muita grama para cortar, entende? Muita grama e muita neve para limpar. Foi quando eles visitaram em Atlanta de novo o filho, em setembro de 2012. Dessa vez, eles foram lá naquele mesmo condomínio que tinha aquela casa que eles tinham gostado e se espantaram porque a casa tinha sofrido uma queda drástica por causa da recessão da hipoteca. O preço era o que eles podiam pagar e foi aceito, gente. E depois de viver tanto tempo lá naquele lugar, de 48 anos, se mudaram para um outro estado. E 2 dias depois dessa mudança, sabe o que aconteceu? Nasceram as netinhas gêmeas. Olha, o Senhor, em todas as situações, Ele tem uma solução para nós. A gente precisa ter paciência para esperar o tempo de Deus, porque no tempo certo tudo vai acontecer. O tempo de Deus é perfeito. Acreditemos nisso. Um ótimo dia e até amanhã.